A paz, Senhor, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula. E esta é uma aula especial porque nós iremos finalizar a revista deste segundo trimestre de 2022, que procuramos explicar e abordar, contextualizar sobre o Apocalipse, a escatologia bíblica. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o novo céu e uma nova terra, que é a lição número 13. Nesta aula de hoje, nós temos como dois objetivos fundamentais: traçar e determinar e abordar sobre o destino, que temos dois destinos para a humanidade. Nós temos o destino com Cristo e separado de Cristo. Só há dois caminhos. E nessa aula de hoje nós iremos abordar sobre esses dois caminhos, sobre o caminho largo e o caminho estreito, sobre os que irão viver com Cristo eternamente e os que estarão separados dele eternamente. Então eu convido você desde já, pegue sua caneta aí, faça sua anotação. Por quê, professor? Porque nossa aula será com base nesse excelente manual de escatologia de J. Dwight Pentecoste, onde nós iremos falar sobre a morada dos mortos, Hades, Seol, Sepultura, Geena, e também nós iremos falar sobre o novo céu e uma nova terra. Então este livro vai nos dar muito conhecimento e aprendizado para mim e para você, estudante da Palavra de Deus, você, professor e professora, e espero que esta exposição desta literatura venha trazer acréscimo ao seu estudo. Como vocês sabem, este canal ele tem como objetivo dar subsídio a você, professor e professora e estudante da Palavra de Deus, estudante da Bíblia. Eu não quero aqui ser apenas mais um comentarista, mais um expositor. Eu não quero também só trazer meu achismo, eu quero também trazer estudos, fontes bibliográficas confiáveis para que eu e você, professor da Palavra de Deus, possa ter um aprendizado maior e melhor, porque você não está aqui para perder tempo. Então, esta é a contribuição deste ministério. Pois bem, então como é que será a eternidade, professor? Como é que será essa eternidade, período pós-milênio? Agora, como é que se dará os tempos finais? Dwight Pentecoste vai nos trazer vários esclarecimentos sobre a eternidade, sobre esses dois caminhos que nós falamos agora há pouco. Entre o fim do reino teocrático terreno e a união desse reino com o reino eterno de Deus, ocorrem certos acontecimentos importantes para que todo vestígio de rebeldia seja exterminado e Deus reine supremo. Neste estudo, não são analisadas as áreas amplas das doutrinas do estado eterno, mas a discussão se restringe às questões relacionadas às profecias daquele tempo. Há três acontecimentos previstos nas Escrituras que podem ser vistos como atos purificadores do universo no que diz respeito ao que restou de maldição. Para que o reino eterno possa ser plenamente manifesto, primeiro, a libertação de Satanás e a rebelião satânica liderada. Segundo, é preciso acontecer o que também? A purificação da terra pelo fogo. E terceiro, o julgamento dos pecadores no grande trono branco. A libertação de Satanás e a rebelião satânica liderada por ele. João retrata um cenário na Terra no fim do milênio que abala a imaginação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 ao 3, versículo 7 ao 9. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu
e os consumiu. Mas por que libertação de Satanás? A gente pode chegar a esse questionamento. O que Dwight Pentecost vai nos responder? A libertação de Satanás é vista nas Escrituras como o teste final que demonstra a corrupção do coração humano. Ou seja, mesmo depois de Jesus governar a terra, a humanidade com cetro de ferro e justiça, mesmo assim vai provar que o homem ele tem uma natureza corrompida. Mesmo após o milênio, ele irá se corromper. Ele cederá às tentações, os enganos, os ardis de Satanás. Então, tudo isso prova o quê? Que Deus é santo, que nós somos salvos pela graça e que nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade para sermos salvos. A razão de Satanás ser solto, então, é demonstrar que, mesmo quando testado sob o governo do rei e da revelação da sua santidade, o homem é um fracasso. Embora os que entrarem no milênio sejam salvos, não serão plenamente aperfeiçoados. A descendência deles durante o milênio nascerá com a mesma natureza caída de seus pais e, consequentemente, precisará de regeneração. Mas nessa rebelião, demonstra-se mais uma vez que Deus é justo quando julga o pecado, e o julgamento se faz na forma de morte física, por meio do derramamento do fogo sobre todos os rebeldes liderados por Satanás, como lemos agora Apocalipse 20, versículo 9. Deus, dessa maneira, retira toda a incredulidade do reino teocrático e faz prever sua união com o reino eterno de Deus. É preciso também ter a purificação. Então, depois do milênio, é preciso que o Satanás seja solto, com os seus asseclas, e ele vai enganar todas as nações. E é também preciso ter o que também depois do milênio? A purificação da criação. Por causa do pecado de Adão no Éden, Deus colocou uma maldição sobre a terra. Quando ele disse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Torna-se necessário retirar o último vestígio dessa maldição da terra, antes da manifestação do reino eterno. Esse acontecimento é descrito por Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13, que diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Para também ter esse reino eterno, esse novo céu, uma nova terra, também é preciso o que mais acontecer? O julgamento dos pecadores, que até no vídeo anterior da nossa aula, lição 12, nós falamos sobre isso. Diante do grande trono branco aparecem todos os mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Os que foram ressuscitados para a vida foram retirados do túmulo 1000 anos antes. Os ressuscitados aqui serão julgados para receber a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Isto é a separação eterna do reino de Deus. Esse é o ato final do plano realizado para que Deus seja tudo em todos, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. O propósito de Deus nos julgamentos anteriores ao milênio era juntar do seu reino terreno todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e lançá-los na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 3, versículo 41 e 42. Outra coisa também que precisa também acontecer. O destino dos perdidos. O destino dos perdidos é um lugar no lago de fogo, que se encontra em Apocalipse 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10, 14, 15 e Apocalipse 21, versículo
8. Então, a partir de agora é que nós vamos falar sobre o destino desses iníquos. Esse lago de fogo é descrito como fogo eterno. Mateus 25, 41, Mateus 18, versículo 8. E como fogo que não se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43, 44, 46 e 48. Com respeito à retribuição dos perdidos, é importante observar que o lago de fogo é um lugar, não um estado, apesar do conceito envolver um estado. Prestar atenção, né? Então, o lago de fogo não é um estado, é um lugar. Veja só, como o céu é um lugar e não um mero estado mental, da mesma forma, os réprobos vão para um lugar. Essa verdade é indicada pelas palavras Hades, que se encontram em Mateus 11, 23, 16 e 18, Lucas 10 e 15, Lucas 16 e 23, Apocalipse 1 e 18, Apocalipse 20, 13 e 14. E também é determinado também pela palavra Gehenna, que está em Mateus 5, 22, 29 e 30. Mateus 10 e 28 e Tiago 3 e 6. Lugar de tormento também é o destino desses que não aceitaram o Evangelho de Cristo. O fato de essa ser uma condição de miséria indescritível é indicado pelos termos figurados usados para relatar seus sofrimentos. Que sofrimentos são esses? Fogo eterno, isso está em Mateus 25, 41. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, 44. Lago que arde fogo e enxofre. Apocalipse 21 e 8. O poço do abismo. Apocalipse 9, 2. Fora nas trevas, um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 8 e 12. Fogo inextinguível. Lucas 3 e 17. Fornalha acesa. Mateus 13 e 42. Negridão das trevas. Judas 13. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Apocalipse 14, 11. Misericórdia. Se nós formos parar para pensar, para refletir sobre esse lugar em que essas pessoas estarão, nós deveríamos pensar 2 vezes antes de tomarmos qualquer atitude, porque isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus não passará, não passará. Então, que possamos estar aqui sendo despertados e sermos usados por Deus para que mais vidas venham ser despertas também, para que não venha para residir eternamente nesse lugar. É bom observar também que quase todas essas expressões saem dos lábios de Cristo. Ele sozinho revelou quase tudo que se sabe sobre esse lugar de retribuição. É como se nenhum autor humano fosse confiável para pronunciar tudo sobre essa terrível verdade. Sobre o destino dos pecadores. Quais são esses lugares? Quais serão os destinos deles? 4 diferentes palavras são usadas nas Escrituras em referência ao lugar dos mortos, até o tempo da ressurreição. Em nenhum caso elas descrevem o estado eterno, mas sim o lugar temporário no qual os mortos aguardam a ressurreição. Então, os que morrem sem Cristo, eles estão aguardando. Mas esse lugar que eles estão aguardando não é o seu lugar eterno lhes devido. A primeira palavra para definir o lugar que esses mortos separados de Cristo estarão é o quê? Sheol ou Sheol, S-H-E-O-L, usada 65 vezes no Antigo Testamento e traduzida por inferno 31 vezes. Está aonde na Bíblia, professor? Deuteronômios 32, 22, Salmos 9, 17, Salmos 18, versículo 5, Isaías capítulo 14, versículo 9. E também é definido também por sepultura 31 vezes, 1 Samuel 2 e 6, Jó 7, 9, Jó 14, 13. E abismo 3 vezes, está em Números 16 e 30 e 33, Jó 17, versículo 16. Essa era a palavra do Antigo Testamento usada em referência à morada dos mortos. Era apresentada não só como estado de existência, mas como lugar de existência consciente. Deuteronômio 18, 11, 1 Samuel 28, 11 ao 15, Isaías capítulo 14, versículo 9. Ou seja, quem morre sem Cristo, ele tem consciência
de onde está e por que está ali. Sobre o significado da palavra céu, o que significa, professor? A Escritura Sagrada é plenamente suficiente para nos explicar a palavra céu. Se na lista de ocorrências indagarmos quanto à palavra Sheol, ela ensinará que, quanto à direção, é para baixo. Quanto ao lugar, é na terra. Quanto à natureza, descreve o estado de morte. Não o ato de morrer para o qual não temos palavra em português, mas o estado ou duração da morte. Quanto à relação, ela contrasta com o estado dos vivos. Quanto à associação, é usada em vínculo com lamentação. Gênesis 37, versículo 34 e 35. Angústia, Gênesis 42 e 38, 2 Samuel 22 e 6, Salmos 18 e 5, Salmos 116, versículo 3. É também um lugar de quê? Medo e terror, número 16, versículo 27 ao 34. Choro, Isaías 38, versículo 3, 10, 15 e 20. Silêncio, Salmos 31, versículo 17, 6 e 5. E também Eclesiastes 9, 10. Nenhum conhecimento, Eclesiastes 9, 5, versículos 6 e 10. É um lugar de punição, Números 16, 27 ao 34, 1 Reis, capítulo 2, versículo 6 e versículo 9, e Jó 24 e 19. E, finalmente, quanto à adoração, professor, desse Seol, o reino do Seol, ou a sepultura, continuará até a ressurreição e terminará somente com ela, que é o seu único escape. Aí que vai vir o trono branco, que nós já comentamos na aula passada, que nós vamos dar continuidade já já. A segunda palavra para descrever o lugar dos mortos é Hades, H-A-D-E-S. Geralmente essa palavra tem em vista os mortos incrédulos, que estão em agonia, esperando a ressurreição para o grande trono branco. Ele vai citar Scofield, falando o seguinte: Scofield representa muitos que diferenciam a morada dos indivíduos salvos e mortos antes e depois da ressurreição de Cristo. Ele diz: Hades, antes da ascensão de Cristo. Quem era Hades antes da ascensão de Cristo? Esse lugar. A passagem que a palavra ocorre deixa claro que o Hades estava antigamente dividido em dois: as moradas dos salvos e a dos incrédulos, respectivamente. A primeira era chamada Paraíso e Seio de Abraão. Ambas designações eram talmúdicas, mas foram adotadas por Cristo em Lucas 16, 22, 23 e 43. Os mortos abençoados estavam com Abraão, eram conscientes e estavam confortados. Os incrédulos estavam separados dos salvos por um grande abismo. Lucas 16 e 26. Basta lembrarmos da parábola do rico e do Lázaro. Hades, desde a ascensão de Cristo. Quanto aos mortos incrédulos, nenhuma mudança de lugar ou condição é revelada nas Escrituras. Ou seja, quem morre vai para o Hades e aquele lugar não mudou de lugar. No julgamento do grande trono branco, o Hades os entregará. Eles serão julgados e passarão para o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. O paraíso, então, agora está na presença imediata de Deus. Acredita-se que Efésios capítulo 4, versículo 8 e 10, indique o tempo da mudança. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem levou cativo o cativeiro? Jesus Cristo, que pegou as chaves do inferno e também teve poder sobre o inferno, sobre a morte, e levou cativo, então, levou aqueles que estavam no seio de Abraão para a sua presença. A terceira palavra para designar o lugar dos incrédulos é o que? Tártaros. É usada apenas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, em relação ao julgamento dos anjos caídos. Ela parece referir-se especificamente à morada eterna dos anjos caídos. Tártaros não é Sheol nem Hades, aonde todos os homens vão quando morrem. Nem é onde os ímpios são consumidos e destruídos, que é Geena. É usada apenas aqui em relação aos anjos, os que não guardaram seu estado original, ou seja, os demônios. A quarta palavra empregada para a morada dos mortos é Geena, G-E-H-E-N-A.
E-N-A, usado 12 vezes no Novo Testamento. Mateus 5, 22, 29 e 30. Mateus 10, 28, Mateus 18, versículo 9, Mateus capítulo 23, versículo 15 e 33, Marcos capítulo 9, versículo 43, 45, 47, Lucas capítulo 12, versículo 5 e Tiago 3 e 6. Em cada caso ela é usada como termo geográfico e tem em vista o estado final dos incrédulos. No Novo Testamento ela designa o lugar de punição eterna dos incrédulos, geralmente ligado ao julgamento final. É associado ao fogo como a fonte da tormenta. Então esse lugar Geena é um lugar, sim, geográfico, não é só um estado. Agora, meus irmãos, eu quero a sua atenção para o que Eduardo Pentecoste vai falar sobre o Lago de Fogo. O que é esse Lago de Fogo onde o Hades, onde Satanás, os demônios, os incrédulos serão jogados? Que até o próprio inferno será jogado nesse Lago de Fogo. Aí eu quero que você preste atenção sobre essa teoria que nós vamos falar já já. Preste atenção. Em Mateus 25, 41, o Senhor disse aos incrédulos, abre aspas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fecha aspas. A palavra preparado, literalmente, é tendo sido preparado, sugerindo que o lago de fogo já existia e espera seus residentes. Essa é a tese de C.T. Schwartz, então da Universidade de Nova York, de que um lugar tal como um lago de fogo é conhecido pela ciência hoje. Então essa é uma tese desse autor que afirma que cientificamente esse lago de fogo já existe. Aí eu quero que você preste atenção aqui no que esse Schwartz vai falar. A palavra lago deve conotar certa quantidade de matéria em forma líquida. Logo, se a escritura é verdadeira, esse fogo eterno está no estado líquido. Uma prova simples das partes das escrituras que temos discutido está na existência do fenômeno singular dos céus conhecido como estrelas anãs brancas. A anã é estrela que, por causa de alguns fatores que aconteceram com ela, não claramente definidos no momento, deveria ser aproximadamente o maior 5.000 vezes ou mais do que realmente é. A título de ilustração, se aplicássemos essa ideia a um planeta como a Terra, você deveria imaginá-la encolhida até atingir um diâmetro de 600 quilômetros, em vez dos 11.000 quilômetros de diâmetro que ela realmente tem. Essa enorme densidade tem muito que ver com o nosso assunto. A maioria das pessoas sabe que o Sol, nossa estrela mais próxima, é bem quente. Há um consenso de que a temperatura dentro ou perto do centro das estrelas está entre 25 milhões e 30 milhões de graus. Nessas temperaturas, muito pode acontecer com uma explosão de átomos, o que ajuda a explicar o fenômeno da anã branca. Uma temperatura de 30 milhões de graus poderia explodir átomos. Isso levaria os átomos a perder seus elétrons, a despeito de atração entre núcleos e elétrons ser um octilhão, de vezes maior que a atração da gravidade. As partes separadas poderiam então ser compactadas, especialmente sob tamanha pressão. Com a atividade constante de raio-x, as paredes dos átomos não poderiam ser reformadas. Logo, densidades enormes, tais como as encontradas nas anãs, podem ser alcançadas. Agora observe, por favor, a temperaturas tão altas, toda a matéria estaria sob a forma de gás. Numa anã branca, a pressão é tão grande que os gases ficam comprimidos até atingir a consistência de um líquido, apesar de ainda reagirem às características de gás. Antes de tal estrela poder resfriar-se e gradualmente escurecer, ela teria de expandir-se às proporções normais. Isto é, teria de atingir mais de 5.000 vezes seu tamanho atual. Aqui está a dificuldade. Tal expansão causaria enorme calor que, por sua vez, manteria a estrela totalmente comprimida. E então, pelo que astrônomos e físicos sabem, as estrelas anãs não podem resfriar-se. A anã branca, em todo caso, jamais se extingue. Olha só. Permita-me fazer um resumo para demonstrar que a Bíblia,
A palavra de Deus é cientificamente precisa. Vemos primeiro um fogo eterno que não se pode extinguir. Por ser de consistência líquida, ele é, em segundo lugar, um lago de fogo. Em terceiro lugar, ele não pode ser extinguido, pois qualquer material que se extinguisse, tal como a água, teria seus átomos imediatamente despidos de elétrons e seria compactado com o resto. Em quarto lugar, já que os astrônomos têm estudado e ainda estão estudando esse estranho fenômeno, é evidente que o lago de fogo já foi preparado e agora está pronto. Apesar de não podermos dizer que Deus realmente usará esses lagos de fogo para cumprir sua palavra, a resposta aos céticos está nos céus, onde existem lagos de fogo. Ou seja, ele está afirmando que esse lago de fogo pode ser cientificamente uma estrela anã branca. Para a conclusão, meus amados irmãos, agora vamos falar do destino eterno dos cristãos, dos que morreram em Cristo, dos que estão com Cristo na glória, dos que estão reinando com Cristo no novo milênio e que não participarão do trono branco. A criação do novo céu e da nova terra. Quem habitará nesse novo céu e nova terra? Os salvos em Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui falando de Apocalipse, falando de Deus para que pessoas sejam salvas, para que a gente venha sentir-se na pele daquelas pessoas que estão partindo sem Cristo. Nós precisamos nos incomodar. Nós não podemos nos amoldar ao sistema deste mundo. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que pregar o Evangelho, seja por aqui, seja com o nosso testemunho, seja também indo, orando, ofertando. Após a dissolução do céu e da terra atuais, no fim do milênio, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Que referência bíblica, professor? Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, 2 Pedro 3 e 13, Apocalipse 21, versículo 1. Por meio de um ato definido de criação, Deus fez surgir um novo céu e uma nova terra. Como Deus criou os céus e a terra atuais para serem o cenário da sua demonstração teocrática, assim também criará um novo céu e a nova terra para serem o cenário do reino teocrático. As alianças de Israel garantem ao povo uma terra, uma existência nacional, um reino, um rei e bênçãos espirituais eternas. Logo deve haver uma terra eterna na qual as bênçãos possam ser cumpridas. Transladado da antiga terra, Israel será levado à nova, para ali desfrutar para sempre que Deus lhes prometeu. Então será eternamente verdadeiro, abre aspas. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Fecha aspas, Apocalipse 21 e 3. A criação do novo céu e da nova terra é o ato preparatório final que antecipa o reino eterno de Deus. Agora é verdade que Deus tem um reino no qual habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Com relação ao destino eterno dos santos da igreja, devemos observar que está relacionado principalmente a uma pessoa e não a um lugar. Embora o lugar pareça com importância, João 14,3, é encoberto pela pessoa a cuja presença o crente é transportado. Que pessoa é essa que é mais importante do que esse lugar, do que a Nova Jerusalém, do que o céu? Jesus, olha só. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14,3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. Colossenses 3 e 4. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3 e 2. O que realça em todas as passagens que tratam da esperança gloriosa da igreja é a pessoa, não o lugar a que ela é levada. Já se demonstrou a partir de passagens como Apocalipse 21 e 3 que o Senhor Jesus Cristo habitará com os homens na nova terra, no reino eterno, já que as Escrituras revelam que a igreja estará com Cristo. Conclui-se que a morada eterna da igreja também será na nova terra, na cidade celestial, Nova Jerusalém, preparada especialmente por Deus para os santos. Portanto, meus irmãos, que possamos cada dia nos limpar no sangue do Cordeiro, meditar na palavra do Senhor, examinar nós mesmos, como fala em 1 Coríntios 11, 23, para que possamos estarmos preparados com azeite suficiente para ouvirmos o soar da trombeta e sermos trasladados dessa terra.
A nossa esperança não é aqui nessa terra. A nossa esperança, a nossa vida eterna não é aqui nessa terra. A palavra de Deus fala no Apocalipse capítulo 21 que Deus fará um novo céu, uma nova terra. Até um novo universo Ele fará. Até um novo universo, um novo planeta Terra, onde não mais se baseará com o sistema solar ou com o ciclo hidrológico. Então, que possamos cada dia lutar por essa vida eterna. Porque essa nossa vida ela é muito passageira, mas a eternidade que vale a pena. Então, continuemos, vamos permanecer firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas, para que elas possam ser despertadas. Que Deus te abençoe, que te dê graça, te dê força, para que nós não venhamos cair. Em nome de Jesus o Cristo. Amém.